Pessoal, bom dia. Então, no vídeo de hoje nós vamos estar falando para vocês sobre o capítulo 2 de Mateus, né? Ali nós vamos ver a história dos três reis magos, né? Que são Melquior, Baltazar e Gaspar. Apesar dos nomes, né? Esses nomes serem conhecidos pela tradição cristã, eles não constam de forma expressa ali no capítulo 2 de Mateus. Então o que fala, no caso, pessoal, o capítulo 2 é que eles viram uma estrela no Oriente, né? E a seguiram, pois queriam trazer presentes para o Salvador que acabara de nascer, né? Então, eles chegando ali na região, eles foram, no caso, entrar em contato, né, ali para saber onde exatamente ficava Belém, né? Onde já havia inclusive uma profecia que o Messias iria nascer ali, né? Era uma cidade desprezada, né, por muitos, né? Atualmente, para que vocês tenham uma ideia, a Belém ela fica na chamada Cisjordânia, né? Que é uma das duas áreas que formam a Palestina, né, no caso, né? Onde nós temos a faixa de Gaza de um lado, né? No lado mais oeste, e no lado leste a Cisjordânia, né? Então, Belém é exatamente uma dessas cidades ali, no caso, e onde dizem a tradição que Jesus nasceu foi exatamente onde fica hoje a chamada Igreja da Natividade, né? É um local assim que eu já tive até a oportunidade de conhecer, né? E o interessante para você ver como é que são a questão das brigas que existem na região, pessoal, o guia turístico ele é judeu. Ele é judeu e ele só pode trabalhar até o momento em que ele entra na Cisjordânia. A partir dali, o guia turístico passa a ser um guia turístico palestino, né? Então, assim, guias turísticos judeus não podem trabalhar na Palestina e também vice-versa, no caso. Bem, com relação assim, a essa questão, então aqueles três reis magos chegam ali no caso e Herodes então fica sabendo disso, né? E nesse caso ele busca então maiores informações, pois o medo dele talvez, eu penso que seria do Messias ser aquela visão que alguns judeus tinham na época de uma espécie de um Messias muito forte, um guerreiro que iria chegar ali, por exemplo, e, digamos, derrubar toda a opressão sobre o Império Romano. Então, o próprio Herodes, eu imagino que ele deve ter ficado muito temeroso, né, de perder o poder ali que ele detinha, né? Então na época de Jesus existia uma visão muito messiânica, né? Pois estavam querendo que o Mashiach, né, como se fala no hebraico, né, ou seja, o Messias ali chegasse o quanto antes, né? E eles tinham uma visão muitas vezes de um Messias que não só tivesse esse aspecto espiritual, mas também um aspecto de que iria peitar, né, o Império Romano, que era um império que estava ali oprimindo o povo, ali no caso, já que a Palestina na época era ocupada pelo Império Romano, né, com a cobrança de vários impostos, né, e etc. Então o que acontece, pessoal? Acaba que os três reis magos vão à gruta onde Jesus nasceu, né, porém eles não voltam para avisar Herodes onde for o local, né? E a Bíblia nos conta que o próprio José, pai de Jesus, ele é avisado em um sonho e acaba então desviando o caminho e ele acaba indo para o Egito, né? A tradição, para vocês terem uma ideia, pessoal, fala que a família sagrada, né, no caso Jesus, Maria e José, passaram ali no Egito aproximadamente 6 anos, né? Quando eu, por exemplo, estive no Cairo, né, eu conheci uma igreja copta, né? Copta são os cristãos que existem ali no Egito, né? Onde fala, a tradição diz que era a casa onde eles moraram, né? Então, assim, é um bairro que tem ali, no caso, cristão copta, né? No Cairo, né? E ali, então, eles teriam ficado, né, pessoal? Então, isso aí é uma questão que nos faz pensar muito também, trazendo isso para o hoje, pessoal. Como nós temos tratado os imigrantes, né? A gente está passando vários problemas no mundo, né? E a gente tem visto muita xenofobia, né? E ataque a imigrantes.
Por exemplo, a minha ex-igreja, no caso, ela tinha um trabalho muito bonito e bacana com os venezuelanos que chegavam aqui em Brasília, né, no caso, né? E especialmente uma postura de alguém que me tocou muito foi de um bilionário americano que ele construiu várias casas chamadas aldeias que recebem imigrantes ao redor do mundo. Então ele usou parte da sua fortuna para construir isso. Então aqui em Brasília, esses venezuelanos eles ficavam nessas casas, né, no caso, e posteriormente nos cultos eles estavam frequentando a nossa igreja de então. Então, assim, eu achei muito bacana, né, o apoio, né, e eles tinham um período ali para ficar, até enquanto eles conseguiam um emprego, né, muitos conseguiam emprego até em outros estados, né, e aí então a pessoa saía daquelas acomodações que eles estavam gratuitamente e outras pessoas, outros imigrantes iam assumindo as acomodações, né? Então, assim, um verdadeiro amor cristão ali no caso, né? No cuidado com o imigrante. Então, hoje, no mundo que a gente vive, pessoal, essa questão mostra o nosso amor como seguidores de Jesus, né? Nós estamos vivendo um mundo muito dividido, né? Onde parece que o outro, né? Quem pensa diferente, ou às vezes até quem tem a pele diferente, a cor da pele diferente, né? É tratado de uma forma extremamente ruim, né? Estamos, por exemplo, vendo desde a semana passada vários digamos assim, tumultos, né, e manifestações com relação à morte do negro George Floyd, né, que aconteceu em Minnesota, né, onde um policial branco acabou causando a morte ao colocar o seu joelho em cima do pescoço daquele negro, né, e que pedia que não estava conseguindo respirar, não conseguia respirar e acabou vindo a falecer. E com isso estouraram várias manifestações e protestos pelos Estados Unidos e depois até por outros países, né? Então, assim, você vê que hoje o preconceito contra imigrantes, negros e outras minorias é muito grande. E nós, como cristãos, nós temos exatamente que ir contra essa vibe, né, contra essa maré no caso. Isso aí é uma coisa que realmente é totalmente contrária ao Evangelho, né? E aí você vê, voltando ao capítulo 2, o que acontece no caso, pessoal. Você vê ali uma situação em que Herodes, já que não teve conhecimento de onde nascera Jesus exatamente, resolveu tomar uma atitude drástica, né? Qual foi essa atitude drástica? Ele resolveu então matar todos os menores com menos de 2 anos de idade, né? Então é como se falasse assim, já que eu não sei quem é Jesus, né, no caso, então vou resolver então matar todas aquelas crianças ali no caso, né, para que no meio dessa matança generalizada eu consiga então matar, no caso, o Messias nesse sentido. E acabou que ele não conseguiu êxito, uma vez que depois que a família sagrada saiu do Egito, eles rumaram para o norte, né, onde fica a Galileia. E ali chegando, fixaram em uma cidade chamada Nazaré, né? Então por isso que até assim no Oriente Médio muitos cristãos são chamados de nazarenos, né? Inclusive tem a letra N, equivalente ao nosso N em árabe, né? Que é marcado em vários locais ali no caso para representar a comunidade cristã, né? O N de nazarenos, tá ok? Então assim, basicamente eu creio assim, que a lição que nós tiramos do capítulo 2 de Mateus, primeiro, a adoração que temos que ter a Deus, no caso. Você vê que aqueles 3 reis magos saíram de longe, né? Imagine as distâncias que eles percorreram ali com seus dromedários, né? No caso, chegaram ali e trouxeram o seu melhor ali no caso, mirra, ouro, etc. Ali no caso, para presentear, né, o recém-nascido Messias, né? Então, assim, se a gente fosse trazer isso para hoje, eu pergunto para vocês, o que de melhor você tem dado para Jesus no seu dia a dia? Você tem reconhecido e sido grato no seu coração a tudo que ele tem feito pela sua vida?
né? E o que é o melhor que você tem dado para Jesus, né? Então, assim, essa é uma das mensagens que eu tiro do capítulo 2 de Mateus, além daquilo, como eu coloquei para vocês, que trazendo também para os nossos dias, como o cristão ele tem que ser extremamente complacente e buscar estar amando as minorias, os imigrantes, né? Até porque o nosso próprio Salvador, durante um período da sua vida, foi um imigrante. Então, assim, se espelhando nisso, pessoal, que sejamos realmente exemplos na nossa sociedade de tolerância, né? Muitas vezes nós poderemos ser até ridicularizados por isso, mas é importante que nós tenhamos então essa postura, né? No caso, recentemente, por exemplo, uma pessoa que me tocou bastante foi o criador da escola de inglês Carlos Wizard, né? Carlos Martins, na verdade, né? Wizard é o nome da escola dele, né? Que era da escola dele. E você vê um empresário bilionário brasileiro que resolveu ir para onde, pessoal? Para Boa Vista, né, em Roraima, a capital de Roraima, para estar ali dando o seu apoio aos venezuelanos, né, que estavam passando extremas dificuldades e problemas ali naquela região. Então eu fico imaginando o seguinte, pessoal. Imagine um empresário com N negócios diferentes, pessoal, N preocupações na cabeça, ele se deslocar para um local para cuidar do seu próximo. Então isso fala muito, pessoal, ao meu coração assim, e me pergunta até que ponto eu, na situação dele, faria o mesmo assim no caso. Então isso é um exemplo a ser seguido, né, uma inspiração no caso, e é isso que Deus nos chama. Independentemente se você vai se deslocar para um determinado local ou não, se você vai ter dinheiro ou não, Deus quer que nós nos importemos com o nosso semelhante, pessoal. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês aqui no capítulo 2, né? Eu agradeço bastante a paciência de vocês, quem me ouviu até o momento. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, vocês podem dar um like e até querendo, vocês podem se inscrever no meu canal para continuarmos nessa análise que estamos fazendo das boas novas dos evangelhos. Muito obrigado a todos e desde já um ótimo dia para todos.